Years ago, when my brothers and I were boys, Há muitos anos, quando meus irmãos e eu éramos crianças, nossa mãe passou por uma cirurgia radical de câncer. Ela quase morreu. Grande parte do tecido do pescoço e do ombro precisou ser retirado, e por muito tempo era muito doloroso para ela usar o braço direito. Certa manhã, cerca de um ano após a cirurgia, meu pai levou mamãe para uma loja de eletrodomésticos e pediu que o gerente lhe ensinasse como usar uma máquina para passar roupas. A máquina chamava-se Ironride. Ela era operada pela pessoa sentada em uma cadeira, apertando os pedais com um dos joelhos para baixar o rolete acolchoado, protegido do aço quente, e girando-o passava camisas, calças, vestidos e outras roupas. Vejam que isso fazia com que o passar de roupas, muitas devido à nossa família de 5 meninos, se tornasse mais fácil, especialmente para uma mulher com uso limitado do braço. Mamãe ficou chocada quando papai disse ao gerente que eles comprariam a máquina e pagariam à vista. Apesar da boa renda de papai como veterinário, a cirurgia e os remédios de mamãe os haviam deixado em uma situação financeira difícil. No caminho de volta para casa, minha mãe estava deprimida. Como podemos comprá-la? De onde veio o dinheiro? Como vamos conseguir pagar as contas agora? Finalmente, papai contou a ela que tinha ficado sem almoço por quase um ano para economizar o suficiente. Agora, quando você passar roupas, disse ele, você não precisa parar e ir para o quarto chorar até que a dor de seu braço desapareça. Ela não tinha consciência de que ele sabia disso. Eu não sabia do sacrifício e do ato de amor de meu pai para com minha mãe na época, mas agora que sei, digo a mim mesmo, que grande homem é ele. O profeta Eli rogou aos seus filhos rebeldes, dizendo, levantai-vos do pó, meus filhos, e sede homens. Pela idade, a mãe e a mulher eram homens, mas em termos de caráter e maturidade espiritual, ainda se comportavam como crianças. Eles murmuravam e reclamavam, não aceitavam a autoridade de ninguém para corrigi-los. Facilmente recorriam à violência e eram ótimos em passar-se por vítimas. Vemos as mesmas atitudes hoje em dia. Alguns agem como se a meta mais elevada de um homem devesse ser seu próprio prazer. Costumes sociais tolerantes perdoam os homens por seus erros, de forma que muitos acham que é aceitável ter filhos fora do casamento e coabitar em lugar de casar. Evitar compromissos é considerado esperteza, mas sacrificar-se pelo bem de outros é ingenuidade. Para alguns, uma vida de trabalho e realizações é opcional. Nós que temos o sacerdócio de Deus não podemos viver a esmo. Temos trabalho a fazer. Precisamos nos elevar do pó da autoindulgência e ser homens. É uma aspiração maravilhosa de um menino tornar-se homem, forte e capaz. Alguém que pode edificar e criar coisas, administrar coisas. Alguém que faz a diferença no mundo. É uma aspiração maravilhosa para nós, os mais velhos. Temos o comportamento esperado de um homem de verdade e sermos modelos para os que nos veem como exemplo. Em grande parte, ser realmente um homem acha-se definido em nosso relacionamento com as mulheres. A primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos descreveram o ideal a ser atingido nestas palavras. A família é ordenada por Deus. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por mãe e pai que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. Com o passar dos anos, visitei membros da igreja em muitos países e, apesar das diferenças de circunstâncias e cultura, em todos os lugares fiquei impressionado com a fé e a habilidade das mulheres, inclusive algumas muito jovens.
Tantas delas possuem uma fé e generosidade notáveis. Elas conhecem as Escrituras, são equilibradas e confiantes. Pergunto-me se temos homens à altura dessas mulheres. Os nossos jovens estão se tornando os companheiros dignos que tais mulheres podem buscar e respeitar? O presidente Gordon B. Hinckley, falando na sessão do sacerdócio de abril de 1998, deu um conselho específico aos rapazes. A moça com quem você se casará estará arriscando muito ao se casar com você. Você determinará o restante da vida dela. Empenhem-se nos estudos. Estudem o máximo que puderem. O mundo vai pagar-lhes o quanto achar que merecem. Paulo não usou de eufemismos quando escreveu a Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A integridade é fundamental para alguém ser homem. Ser íntegro significa ser verdadeiro, mas também inclui aceitar responsabilidades e honrar compromissos e convênios. O presidente N. Eldon Tanner, antigo conselheiro na primeira presidência, um homem íntegro, falou sobre alguém que o procurou pedindo conselho. Um rapaz veio procurar-me há não muito tempo atrás e disse: fiz um trato com uma pessoa de pagar-lhe certa quantia todos os anos. Estou atrasado no pagamento e não tenho como pagar, pois se o fizer, acabarei perdendo minha casa. Que devo fazer? Fitei-o nos olhos e disse: mantenha o trato que fez. Mesmo que isso me custe a minha casa? Eu disse: não estou falando de sua casa, estou falando de seu trato. E acho que sua esposa preferiria um marido que não faltasse com sua palavra, que cumprisse suas obrigações e precisasse alugar outro local para morar, a ter uma casa com um marido que não soubesse cumprir seus convênios e promessas. Bons homens às vezes cometem erros. Um homem íntegro enfrentará e corrigirá seus erros honestamente. Isso é um exemplo que podemos respeitar. Algumas vezes os homens tentam, mas fracassam. Nem todos os objetivos dignos são atingidos, apesar do melhor e mais honesto empenho. Ser realmente homem nem sempre é medido pelos frutos de seu trabalho, mas pelo trabalho em si, pelos seus próprios esforços. Embora ele faça alguns sacrifícios e se prive de alguns prazeres por honrar seus compromissos, um homem de verdade leva uma vida que não deixa nada a desejar. Ele muito dá, mas recebe mais, e vive satisfeito com a aprovação de seu Pai Celestial. Ainda mais importante, ao considerarmos a admoestação para sermos homens, precisamos pensar em Jesus Cristo. Quando Pilatos questionou Jesus, trouxe-o para fora e disse: eis aqui o homem. Talvez Pilatos não tenha compreendido o significado de suas próprias palavras, mas o Senhor realmente ficou diante do povo da mesma forma que ele está hoje, o mais elevado ideal de ser homem. Eis o homem. O Senhor perguntou aos discípulos que tipo de homens deveriam ser. Ele próprio respondeu: em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Essa é nossa busca final. O que foi que ele fez que podemos imitar como homens? Jesus rejeitou a tentação. Quando se defrontou com o próprio grande tentador, Jesus não cedeu às tentações. Ele respondeu com a Escritura: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os mandamentos do Evangelho e os padrões são também nossa proteção. E como o Salvador podemos extrair força das Escrituras para resistirmos à tentação. O Salvador era obediente. Ele abandonou completamente o homem natural e submeteu-se à vontade do Pai. Ele foi batizado para mostrar que, segundo a carne, se humilha ante o Pai e testifique-lhe que lhe será obediente na observância de seus mandamentos. Jesus andou fazendo bem. Ele empregou os poderes divinos do santo sacerdócio para abençoar os necessitados,
como curar os enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos e curar toda espécie de enfermidades. Jesus disse a seus apóstolos: E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sendo seus servos, podemos tornar-nos grandes em seu reino por meio do amor e do serviço. Ele deu a vida para redimir a humanidade. Sem dúvida, podemos aceitar a responsabilidade por aqueles que ele confiou a nós. Irmãos, sejamos homens, homens de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. To redeem mankind, surely we can accept responsibility for those he entrusts to our care. Brethren, let us be men, even as he is. In the name of Jesus Christ, amen.